59. Esmeraldas, diamantes e turmalinas. Governador do Rio, Sérgio Cabral, possuía um tesouro em joias compradas com dinheiro de Caixa 2. Por decisão conjunta dos juízes Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, e Marcelo da Costa Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, em 17 de novembro de 2016, a Polícia Federal prendeu preventivamente o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, em seu apartamento no Leblon, zona sul do Rio. Acusaram-no de chefiar a organização que desviou 224 milhões de reais de 2007 e 2014, dinheiro subtraído de contratos de construção do estádio do Maracanã, Arco Metropolitano, Parque das Favelas e Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj. Só nesta última obra da Petrobras, Cabral teria embolsado 2,7 milhões de reais. Aliado do então presidente Lula, Cabral conquistou diversas obras federais. Conforme o Ministério Público Federal, delações premiadas de executivos da Andrade Gutierrez da Carioca Engenharia apontaram acertos em torno de 5%, percentual desviado de contratos que chegaram a 3 bilhões de reais. Em 2 mandatos, de 2007 a 2010 e 2011 a 2014, Cabral teria recebido mensalões de 200 a 500 mil reais. Investigações indicavam que se beneficiou diretamente de 40 milhões de reais em propina. Entre os 10 mandados de prisão preventiva, havia 2 contra auxiliares próximos: Wilson Carlos Carvalho, ex-secretário de governo, e Hudson Braga, ex-secretário de obras. Para evitar o termo propina, Braga usava a expressão taxa de oxigênio, ou pleiteava ainda os compromissos. Destacaram-se outras prisões: Luiz Carlos Bezerra, Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, José Orlando Ribeiro e Wagner Jordão Garcia. Operadores financeiros carregavam malas de dinheiro, faziam a lavagem das quantias por meio de contratos de fachada. Garcia tentou fugir. Portava maleta com 22 mil reais. Já o testa de ferro Paulo Magalhães Pinto Gonçalves, em nome da MPG Participações, ocultava bens e imóveis de Cabral, como o iate Manhattan Rio, de 5,3 milhões de reais, comprado em agosto de 2014. O ex-governador responderia por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a acusação, montou esquema gigantesco de corrupção. Ao término de seus 2 mandatos, abriu a Objetivo Gestão e Comunicação Estratégica, firma para emitir notas fiscais frias, simular prestação de serviços, lavar dinheiro e da denúncia do MPF. Durante o seu mandato, o ex-governador solicitou cerca de 25 milhões de reais em propina a dirigentes da Andrade Gutierrez, montando a partir de então, junto aos seus assessores mais próximos e outras pessoas da sua extrema confiança, um multifacetado esquema de lavagem de dinheiro a fim de ocultar a origem dos ganhos espúrios. Os jornais registraram mordomias compradas por Adriana Anselmo, mulher de Cabral. Vestidos, eletrodomésticos, equipamentos gastronômicos chamaram a atenção, obras de arte e 189 joias, 40 apreendidas no cofre do casal. Entre tantas, ficou famoso um anel de 800 mil reais. Mimo de Fernando Cavendish, dono da Delta Engenharia, a primeira-dama. O patrimônio de Adriana Anselmo subiu de 1,9 milhão de reais em 2005 para 21,7 milhões de reais em 2015. Interrogada pela PF, não se lembrou se pagou pela blindagem de seus 3 veículos ou se adquiriu móveis novos para sua casa. Diretora da joalheria H. Stern, Maria Luísa Trota, relatou aos investigadores que transportava joias, anéis de brilhante e pedras preciosas diretamente à casa de Cabral para que ele e a mulher escolhessem o que desejavam comprar. Pagamentos de até 100 mil reais eram feitos em dinheiro vivo, providenciado por um dos operadores financeiros do ex-governador. Interrogado, Cabral não se lembrou de ter adquirido as 40 joias que estavam em seu cofre. Do depoimento de Maria Luísa Trota à Polícia Federal. Os pagamentos das compras de joias feitas por Sérgio Cabral e sua esposa eram efetivados pelo assessor Carlos Miranda, que agendava com a declarante uma data na qual pessoalmente ou através de portador levava o dinheiro em espécie entregue no interior da loja H. Stern em Ipanema. Cabral amealhou um tesouro. Peças da joalheria Antônio Bernardo, onde possuía um cadastro dissimulado, também o rechearam. Atendiam-no pelo codinome Ramos Filho. Adriana Anselmo era Lourdinha. De 2000 a 2016, a dupla teria pago 5,7 milhões de reais por pedras e metais preciosos da Antônio Bernardo. Compra sem nota fiscal. Jornais chegaram a mencionar a aquisição de 460 joias.
Anéis, brincos, colares, pingentes e pulseiras de ouro amarelo e branco, esmeraldas, diamantes, pérolas e turmalinas azuis. Segundo os responsáveis pela joalheria, Cabral e Adriano Anselmo davam cheques como garantia dos pagamentos. Depois, os cheques eram trocados por dinheiro vivo e devolvidos ao casal. Não deixavam rastros. Entre os objetos comprados, um par de brincos de turmalina azul com diamantes de R$612 mil, colar Blue Paradise de turmalina azul de R$229 mil, brincos folhagem de esmeralda R$138 mil, brincos Blue Cluster de R$125 mil. No aniversário da mulher em 2012, Cabral presenteou-a com um conjunto de brincos, colar e anel de R$1 milhão do MPF. Adriano Anselmo ajudou Sérgio Cabral a lavar mais de 6,5 milhões de reais pela tipologia da aquisição de joias, não somente as recebendo como presentes, somente um aniversário de nascimento e outro de casamento foi presenteada pelo marido com joias que totalizaram 2 milhões de reais, mas atuando ativamente até mesmo por intermédio de seu escritório de advocacia Anselmo Advogados. O MPF denunciou Pedro Ramos de Miranda como o faz-tudo de Cabral. Sacava altos valores da conta do ex-governador, comprava joias na Antônio Bernardo e Yates Turner e as transportava para o casal. Miranda foi indiciado 64 vezes por lavagem de dinheiro e envolvimento em organização criminosa. Cabral, Adriano Anselmo e 14 pessoas foram indiciados por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No mesmo dia da prisão de Cabral, o doleiro Alberto Youssef deixou o cárcere em Curitiba. Após 2 anos e 8 meses de prisão, o delator da Lava Jato passou a cumprir 4 meses de prisão domiciliar em São Paulo com tornozeleira eletrônica. Em vez de 122 anos de cadeia, Youssef colaborou com a justiça e devolveu 50 milhões de reais. Em 17 de março de 2017, ganharia a liberdade definitiva. Já Cabral teve o cabelo cortado para viver em sua nova moradia, longe das mordomias do Leblon e da Zona Sul Carioca, uma cela do complexo penitenciário de Bangu, no Rio. Menos de 3 semanas após a prisão do ex-governador, o juiz Marcelo da Costa Bretas determinou a prisão preventiva de Adriano Anselmo. A ex-primeira-dama ocupou uma cela em ala do mesmo complexo penitenciário de Bangu. Bretas transformou Cabral, a mulher e 11 pessoas em réus, todos denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Conforme a denúncia do MPF, Adriano Anselmo ocupava a posição central na organização comandada pelo marido. Usaria o escritório Anselmo Advogados para ocultar o recebimento de recursos ilegais. Sua prisão preventiva daria um ponto final ao ciclo delitivo. Para o juiz, a ex-primeira-dama se serviu do escritório para celebrar contratos suspeitos com empresas, entidades, concessionárias e prestadores de serviços que mantinham relações com o governo Cabral. Pagamentos ao escritório, 13 milhões de reais da FEComércio, 10,5 milhões da Telemar, 3,6 milhões da Light, 2,1 milhões da Braskem, 1,9 milhão do Metro Rio, 1 milhão de reais da Facility e 865 mil reais da CEG. O Resort Porto Belo, de Carlos Miranda, deu 1,5 milhão de reais a SCF Comunicações e Participações de Cabral. Os investigadores ouviram Michele Tomás Pinto, gerente financeira do Anselmo Advogados. Ela relatou que Luiz Carlos Bezerra, assessor dos mais próximos de Cabral, fazia entregas semanais de dinheiro, geralmente às sextas-feiras. Aparecia carregando mochila recheada com 200 mil a 300 mil reais. O dinheiro ficava guardado num cofre da empresa. Bezerra esteve 19 vezes no escritório e trocou 98 telefonemas com Adriano Anselmo. A gerente financeira trabalhou como secretária da ex-primeira-dama. Carregava dinheiro em espécie para uma agência do Itaú na Barra da Tijuca, no Rio, onde fazia depósitos a funcionários da família Cabral. As autoridades tomaram o depoimento de Sônia Ferreira, ex-assessora parlamentar de Cabral. Ela admitiu que recebia repasses de 50 a 150 mil, dinheiro vivo levado à sua casa por Bezerra. Usava-o para pagar despesas de Cabral. O juiz Sérgio Moro tornou Cabral e Adriano Anselmo réus por corrupção em 16 de dezembro de 2016. Ambos seriam julgados por desvios ocorridos no Comperj. De acordo com a denúncia, o então governador, numa reunião no Palácio da Guanabara em 2008, solicitou pessoalmente 1% dos pagamentos a Andrade Gutierrez pelos serviços de terraplanagem na obra da Petrobras. Para concluir, a Polícia Federal apurou que entre abril de 2007 e setembro de 2016, Cabral ou a mulher passaram 264 vezes pelo Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, em viagens principalmente a Londres, Paris e Nova York. A dupla embarcou e desembarcou de deslocamentos internacionais quase 3 vezes por mês em média. Atentada à democracia. Um pacote anticorrupção elaborado pelo MPF provocou uma crise entre os poderes judiciário e legislativo.
As 10 medidas contra a corrupção obtiveram apoio de mais de 2 milhões de pessoas no país, mas foram desfiguradas pela Câmara dos Deputados. No primeiro momento, líderes partidários tramaram incluir uma emenda que anistiava a prática de Caixa 2, absolvendo investigados da Lava Jato. Afinal, argumentavam os políticos, eles usaram dinheiro não contabilizados apenas em campanhas eleitorais e com fins partidários, jamais para enricar. Acredite quem quiser. Uma das medidas do pacote anticorrupção criminalizava o Caixa 2 eleitoral, responsabilizando políticos e partidos. Outro ponto importante derrubado pelos deputados: regras mais rígidas para evitar que réus se beneficiassem da morosidade judicial. A pretexto de se livrarem de quaisquer condenações, os políticos tentariam em seguida a anistia ao Caixa 2, dar um jeito de evitar o enquadramento em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Pretendiam sair impunes. E ninguém acha que estavam a brincar, pois articularam uma emenda especial para punir juízes, promotores e procuradores que fossem considerados culpados por crimes de responsabilidade. Ou seja, tratariam de abrir as portas aos seus advogados, pagos a peso de ouro, eventualmente com dinheiro roubado de Caixa 2, para processarem agentes da lei por abuso de autoridade. Objetivo: constranger e intimidar. Houve ampla reação de setores da população por meio das redes sociais. Grita geral. O movimento foi ao encontro de necessidade política do presidente da República, sedento por popularidade em razão da crise econômica e do desgaste provocado pela queda dos ministros Marcelo Calero e Gedel Vieira Lima. Michel Temer ameaçou, caso aprovassem a anistia ao Caixa 2, ele a vetaria. A voz das ruas enterrou a manobra. Os políticos tinham pressa, porém, não sabiam o que vinha na delação premiada da Odebrecht, finalmente assinada naqueles dias. Quantos seriam citados? Dezenas? Centenas? A fim de que a blindagem desse certo, enviaram o texto que desfigurou as medidas anticorrupção aprovado pelos deputados para o Senado, o endossar imediatamente. Do presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia. É surreal a possibilidade de a Câmara dos Deputados atuar em desconformidade com o interesse público, aprovando uma anistia para a prática criminosa do Caixa 2 e outros desvios relacionados como corrupção e lavagem de dinheiro. Ao falar a Folha de São Paulo, Carlos Aires de Brito, ex-ministro da STF, associou o Caixa 2 a propina e lavagem de dinheiro, e criticou a autoanistia. A história brasileira é permeada de relações de compadrio, alianças pessoais, relações narcísicas, fisiológicas, populistas, e isso continua em certa medida. Só que o povo não aceita mais. O povo tirou a venda dos olhos, e o rei está nu. O rei é o poder de uma maneira geral, especialmente o poder político. A Câmara aprovou seu pacote na madrugada de 30 de novembro de 2016, longe dos holofotes da opinião pública. Nada menos que 450 deputados o referendaram, apenas 4 parlamentares não ratificaram o golpe. Retaliaram a Lava Jato ao conferir 313 votos à emenda que previa o crime de abuso de autoridade. Atentada à democracia, resumiu o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso. Teve mais. O plenário retirou do projeto original facilidades para juízes decretarem perda de bens e valores produtos de crime. Retirou a tipificação do crime de enriquecimento ilícito por agentes públicos. Retirou a suspensão de partidos políticos beneficiados por Caixa 2. Retirou o aumento da punição a dirigentes partidários por desaprovação de contas e atos ilícitos. O Brasil continuou uma republiqueta de bananas. No único item mantido, o endurecimento da pena para a corrupção, os deputados alteraram a proposta que considerava crime hediondo desvios a partir de 100 salários mínimos, R$ 88 mil. Aprovaram, mas apenas para valores acima de 10 mil salários mínimos, o equivalente a 8,8 milhões de reais. Não passaram pelo crivo dos deputados teste de integridade para agentes públicos, encurtamento de prazo nos processos civis por corrupção e a decretação de prisões para localizar dinheiro ilegal e evitar o seu uso em fugas ou na defesa de investigados. O PT propôs a maioria das mudanças, seguido por PMDB e PP, os 3 partidos mais investigados na Lava Jato. A mobilização da opinião pública impediu o Senado de votar o pacote aprovado pela Câmara em regime de urgência, menos de 24 horas depois. A população protestou por meio de panelaços em várias cidades do país. Fracassou a manobra urdida por Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, presidente do Senado, apoiado por PT, PMDB, PP e mais 5 agremiações, do procurador-geral Rodrigo Janot ao jornal O Estado de São Paulo. O que a Câmara fez foi absolutamente dizimar as 10 medidas. Elas não se destinavam exclusivamente à investigação e combate à corrupção, mas à investigação do crime organizado de terrorismo. Eu fico estarrecido quando a Câmara não tem a sensibilidade de entender o que o povo quer. As 10 medidas contra a corrupção morreram e, ao invés delas, o que veio foi um instrumento de pressão sobre o MP e a magistratura. O STF tornou Calheiros réu em ação penal por peculato em 1º de dezembro de 2016, acusado de desviar dinheiro em 2005 de verbas indenizatórias do Senado.
O político teria simulado a contratação de uma locadora de veículos. O processo tramitava desde 2007. Suspeitava-se que Calheiros recebeu propina da Mendes Júnior para pagar as despesas da jornalista Mônica Veloso, com quem teve uma filha em relação extraconjugal. Na época, com o escândalo nos jornais, Calheiros renunciou à presidência do Senado. O caso esfriou, ele voltou ao cargo em 2013. Reelegeu-se em 2015. Para o ministro Edson Fachin do STF, o político apresentou 14 notas fiscais de R$ 6.400 cada, emitidas pela Costa Dourada Veículos, mas não ficou comprovado que pagou os respectivos valores à empresa de Fachin. Isso produz indícios de que as notas fiscais não representam real transação comercial, mas sim destinavam-se exclusivamente a mascarar a apropriação ou desvio do dinheiro público. O senador destinou cerca de 50% de toda a sua verba indenizatória à Costa Dourada Veículos, que ainda lhe emprestaria dinheiro. Para justificar a renda usada para pagar suas despesas, teria apresentado recibos falsos de venda de gado. Os comprovantes referiam-se a fazendas de terceiros. Calheiros ainda era alvo de outros 11 inquéritos no STF em 2016, sendo 8 vinculados à Lava Jato. Investigavam-no por crimes como o recebimento de propina atrelada a dois ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Nestor Severo, aprovação de medidas provisórias e contratos da Transpetro, usina hidrelétrica de Belo Monte e usina nuclear de Angra 3. Milhares de brasileiros foram às ruas e praças públicas de 245 cidades em 4 de dezembro de 2016. Em Brasília, jogaram ratos de borracha no Lago do Congresso. Os manifestantes defenderam as 10 medidas contra a corrupção e a Lava Jato. Criticaram o presidente do Senado entoando o coro "Fora Renan!". O protesto enterrou por hora o projeto de lei contra o abuso de autoridade e uma ameaça às investigações de corrupção. A banalidade da roubalheira. Pesquisa do Instituto Ipsos entrevistou 1.200 pessoas de 72 cidades brasileiras na primeira quinzena de novembro de 2016. Números inquestionáveis: 96% apoiavam a Lava Jato, que deveria investigar até o fim, custe o que custar. Para 94%, os trabalhos da Lava Jato precisavam continuar, mesmo que provocassem instabilidade política. A Transparência Internacional condecorou a Lava Jato com o Prêmio Anticorrupção de 2016. Entre 580 trabalhos em todo o mundo, selecionou a força-tarefa que investigava os desvios na Petrobras. Premiou os esforços persistentes para acabar com a corrupção endêmica no Brasil. Em decisão inesperada, o ministro Marco Aurélio Melo, do STF, concedeu medida liminar e afastou Renan Calheiros da presidência do Senado em 5 de dezembro de 2016. Justificou que, como réu, o político não poderia estar na linha sucessória do presidente da República. Calheiros desobedeceu a decisão, escondeu o oficial que o levou à notificação e não a assinou. O episódio escancarou a crise entre os poderes judiciário e legislativo. Apesar do desafio à justiça, Calheiros amealhou o apoio de outros senadores. Para superar o impasse, a saída negociada, o STF manteve-o na presidência do Senado, mas decidiu impedi-lo de assumir a presidência da República em caso de eventual ausência de Temer, do ministro Melo. Tempos estranhos os vivenciados nesta sofrida república. Rodrigo Janot denunciou Calheiros, o deputado Aníbal Gomes, do PMDB de Ceará, e Paulo Tuiascor, da Serveng Civilzan, em 12 de dezembro de 2016. Os dois políticos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O empresário por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O procurador-geral pediu a perda dos mandatos parlamentares e estipulou multa de 1,6 milhão de reais. O caso surgiu com a delação premiada de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Gomes teria pedido dinheiro em nome de Calheiros. Segundo a acusação, a Serveng deu R$ 800 mil de propina em 2010 em troca de facilidades em contrato com a Petrobras. Da denúncia. A presença de Renan Calheiros nas reuniões com Aníbal Gomes, aliada ao fato de elas se passarem na residência do senador ou no Senado, levaram Paulo Roberto Costa a confirmar que Aníbal Gomes era emissário de Renan Calheiros, agindo e atuando em comunhão de desígnios em benefício deste último. Ao leitor que ainda considera o Caixa 2 mera irregularidade, delito menor ou simples contravenção, prática digna de anistia, lembre-se da investigação de Carlos Roberto Cortegoso, o garçom do Lula, e seu envolvimento nas eleições de Dilma Rousseff e Michel Temer. Entre 2010 e 2014, a CRLS, a consultoria e eventos de Cortegoso, movimentou quase 50 milhões de reais, 5 vezes mais que o valor declarado pela empresa no período. Cortegoso, o Carlão, foi garçom num restaurante frequentado por Lula e amigos sindicalistas que fundaram o PT. Também se tornou dona da Focal Confecção e Comunicação Visual, fundada em 2005. Ambas as empresas com sede em São Bernardo do Campo e São Paulo. A Focal recebeu 25 milhões de reais da campanha que reelegeu a dupla Dilma e Temer em 2014. Só o marqueteiro João Santana, com 70 milhões de reais, embolsou mais dinheiro na ocasião.
Suspeitava-se que Cortegoso possuía até avião. Cortegoso enroscou-se com Jonathan Gomes Bastos, que começou a trabalhar como seu ajudante em 2004. A pedido do chefe, aceitou emprestar o nome para o registro de 4 empresas. Desentenderam-se. No final de 2015, Cortegoso ofereceu um acordo, indenização de R$6 mil mensais por 12 anos. Em troca, Bastos ficaria em silêncio. Laudo contábil do Tribunal Superior Eleitoral sobre Caixa 2 na campanha presidencial de 2014 identificou R$3,2 milhões irregulares a Focal. A empresa, Focal, não possui controles adequados para a subcontratação de empresas, deficiências nos registros contábeis e não apresentou documentos hábeis a comprovar que os produtos e serviços contratados pela chapa presidencial eleita em 2014 foram integralmente produzidos e entregues à campanha, não afastando nessa hipótese desvio de finalidade dos gastos eleitorais para outros fins que não o de campanha. Conforme o Ministério Público Eleitoral, havia suspeitas de fortes traços de fraude e desvio de recursos. Nos contratos com a Focal, RedSeg Gráfica e Gráfica VTPB. Todas prestaram serviços da aliança PT-PMDB em 2014. Mais uma, deram R$4,8 milhões para a DCO Informática enviar mensagens de conteúdo eleitoral de interesse da campanha Dilma e Temer a telefones celulares. No endereço suspeito em Uberlândia, Minas Gerais, a empresa teria apenas um computador e 3 funcionários. As investigações do TSE indicavam lavagem de dinheiro para branquear recursos de Caixa 2. A Justiça Eleitoral tomou o depoimento do lobista Luiz Kornick, representante da multinacional Keppel-FELS, fornecedora da Petrobras. Ele confirmou a entrega de $5 milhões de propina a Mônica Moura, mulher do marqueteiro João Santana. Comparou a situação ao seguro de um carro. O senhor não quer nunca usar, mas paga. Skornick disse ter sido pressionado pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e respondeu se esperava retaliação caso não desse o dinheiro. O senhor sentia subliminarmente que realmente existia alguma coisa por trás, que se não participasse, alguém, um outro, faria o gol no meu lugar, quer dizer, no lugar da Keppel. Ao depor a Justiça Eleitoral, Otávio Marques de Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, admitiu que deu propina, ou seja, Caixa 2, de R$1 milhão como doação oficial à reeleição de Dilma Rousseff em março de 2014. A soma fazia parte do acordo segundo o qual a empresa teria de dar dinheiro em troca dos contratos assinados com o governo federal. De Azevedo. Por que nós fizemos a contribuição de R$1 milhão em março? Porque nós estávamos sofrendo pressão para cumprir obrigações dos acordos de contribuição dos 1% aí de cada projeto. Os planos iniciais da Andrade Gutierrez eram doar R$10 milhões para a chapa presidencial PT-PMDB. Pressionada pelo tesoureiro Edinho Silva, do PT de São Paulo, e o assessor de Dilma, Gilles Azevedo, a empreiteira dobrou o valor. Com a doação, o empreiteiro achava que manteria o status quo dos contratos, mas Edinho Silva queria R$100 milhões. O empresário reagiu. Eu falei, cara, você não tem ideia do que está falando. O total para todos os candidatos, o limite da Andrade é de R$104 milhões. Com a briga entre PT e PMDB, advogados da presidente Cassada divulgaram a versão de que R$1 milhão da Andrade Gutierrez irrigou conta do então candidato a vice, Michel Temer. Pretendiam torná-lo beneficiário de dinheiro sujo, o que contribuiria para o seu afastamento da presidência da República. Temer refutou. Apresentou cópia de cheque nominal ao PMDB de junho de 2014 no valor de R$1 milhão. Teria sido uma doação regular de campanha. No meio da confusão, o empreiteiro alegou um engano. Não teria havido repasse de propina à campanha Dilma-Temer. E conveniente, Temer procurou justificar. Por dispor de conta independente, não poderia ser responsabilizado pelas eventuais irregularidades da companheira de chapa. Mas o TSE descobriu que, durante o período eleitoral, a campanha de Dilma remunerou 4 de seus assessores com R$543 mil. Não foi só. Temer teria feito 152 viagens aéreas pagas pela parceira de chapa. Custaram R$2 milhões. Usou veículos alugados pelo PT para se locomover, o que também enfraquecia a tese de separação das contas. Eram outros tempos. Em 18 de outubro de 2014, por exemplo, a Focal do garçom do Lula montou comício para Temer que discursou no Rio. Quando o governo vai bem, ele deve se reeleger. Vamos reeleger Dilma pelo que ela fez pelo Brasil e particularmente pelo Rio. Ministro do TSE, Herman Benjamin, relatava o processo que poderia culminar com a cassação da chapa eleita em 2014, o que inviabilizaria a continuação do governo Temer. Benjamin comentou as investigações. Para ele, propina no Brasil era parte indissociável dos negócios e comparou a situação com a descrita pela escritora alemã Hannah Arendt ao abortar a banalidade do mal cometida por nazistas no extermínio dos judeus. Aqui era a normalidade da corrupção. Capítulo 60. Relações institucionais. O diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, e a seleção de políticos sedentos por dinheiro.
Em seu acordo de delação premiada, Cláudio Melo Filho, diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, citou 54 políticos. Entre tantos, detalhou a distribuição de dinheiro ao centro de poder do presidente da República e incluiu Michel Temer como beneficiário de pagamentos de propina. Apontou o dedo para Romero Jucá, do PMDB de Roraima, Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro, Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia e Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. O presidente do Senado de papel estratégico no núcleo de sustentação ao governo que sucedeu de Dilma Rousseff. A confissão provocou um terremoto político. Melo Filho assumiu o alto cargo na empreiteira em 2004, durante o segundo ano do primeiro governo Lula. Cumpria expediente em Brasília. Negociava o toma lá da cá com senadores e deputados em prol de vantagens das empresas que integravam o grupo Odebrecht. Os políticos buscavam aproximar-se do diretor cedentes por dinheiro. Ele tratava de selecionar aqueles com relevância política e melhores condições de proporcionar resultados positivos. Do depoimento: eu sabia que o apoio legislativo oferecido pelos agentes políticos às empresas se dava na prática, ao menos em troca de contribuições em períodos eleitorais, quando não em troca de contrapartidas financeiras mais imediatas. Marcelo Odebrecht, presidente da empreiteira, aprovava os repasses. O propósito da empresa, assim, era manter uma relação frequente de concessões financeiras e pedidos de apoio com esses políticos em tipo a situação de privatização indevida de agentes políticos em favor de interesses empresariais, nem sempre republicanos. Gedel Vieira Lima apresentou Melo Filho ao então deputado federal Michel Temer, do PMDB de São Paulo, em 2005. Naquele ano também conheceria Eliseu Padilha, mas Romero Jucá foi o interlocutor de maior importância. No mais, todos os assuntos que tratei no Congresso se iniciaram através de Romero Jucá. Na maioria das vezes não tratava com mais ninguém. Normalmente me dirigia a ele, que me orientava sobre quais passos adotar e quais parlamentares seriam acionados. Romero Jucá agia em nome próprio e do grupo político que representava, formado por Renan Calheiros, Eunice Oliveira e membros do PMDB. Jucá era o líder do governo no Senado e, embora não falasse pelo governo, falava com o governo. Melo Filho procurava resolver os assuntos no Senado. Sempre que possível, evitava os percalços da Câmara dos Deputados, onde as dificuldades eram maiores e as tratativas mais caras. Negociava a inclusão de emendas em medidas provisórias e projetos de lei para favorecer o Odebrecht. Acompanhava o trâmite das matérias legislativas a fim de aprovar textos de interesse da empreiteira. Medidas provisórias enxertadas com emendas do Odebrecht propiciaram ganhos de bilhões de reais ao grupo empresarial. O núcleo dominante do PMDB no Senado Federal tem a sua cúpula formada pelos senadores Romero Jucá, Renan Calheiros e Eunice Oliveira. Romero Jucá aparecia nas planilhas secretas de pagamento do Odebrecht com os codinomes Caju e Exportação. O político era um homem de frente. Seu gabinete no Senado concorrido centralizava a arrecadação de recursos financeiros e a distribuição dos valores, principalmente aos senadores Renan Calheiros e Eunice Oliveira, do PMDB de Ceará. Importante lembrar que, após ser afastado do Ministério do Planejamento, sob suspeita de trabalhar para bloquear as investigações da Lava Jato, Jucá voltou ao centro do poder, montado por Temer como líder do governo no Congresso. Do depoimento de Melo Filho: ainda que em alguns casos eu não tenha tratado diretamente com o senador Renan Calheiros, eu sempre tive a certeza de que os entendimentos acertados com Romero Jucá eram automaticamente acertados com Renan. Acredito que existia de fato uma relação de preposição em que o senador Romero Jucá falava em nome dos dois. Antes de se tornar presidente da República, Michel Temer liderava o grupo político do PMDB na Câmara dos Deputados. Outros dois nomes do partido eram importantes: Eliseu Padilha e Moreira Franco, da Confissão. Eu achei que eu fosse espirrar. Pelo que pude perceber ao longo dos anos, a pessoa mais destacada desse grupo para falar com agentes privados e centralizar as arrecadações financeiras é Eliseu Padilha. Ele atua como verdadeiro preposto de Michel Temer e deixa claro que muitas vezes fala em seu nome. Eliseu Padilha concentra as arrecadações financeiras desse núcleo político do PMDB para posteriores repasses internos. Tanto Padilha, ministro da Casa Civil de Temer, quanto Moreira Franco, secretário de Parcerias e Investimentos, valiam-se da relação com Temer para conferir peso a exigências de dinheiro. Michel Temer atua de forma muito mais indireta, não sendo seu papel, em regra, pedir contribuições financeiras para o partido, embora isso tenha ocorrido de maneira relevante no ano de 2014. Covil de políticos. Deixa eu ver aqui. O PMDB dividia-se em duas células, uma no Senado e outra na Câmara, ambas com relativa independência entre si. Para solucionar os problemas que surgiam, o resolvedor da República no Congresso, o eterno líder Romero Jucá, e atuava como anteparo das manobras urdidas na Câmara em defesa dos pleitos da Odebrecht. Mais que isso, nos 13 anos de governo do PT, agiu com desenvoltura no trato com os donos do poder, especialmente junto aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Jucá já ocupara o cargo de líder do governo no Senado dos presidentes Lula e Dilma Rousseff. Possuía domínio técnico sobre legislação tributária, assunto de relevante interesse da construtora Norberto Odebrecht. Cláudio Melo Filho sabia que o político cobrava as contas.
de forma oficial como contribuição de campanha ou via Caixa 2. Essas contribuições eleitorais eram medidas definidas e decididas de acordo com a relevância dos assuntos de nosso interesse que tinham sido defendidos pelo parlamentar. Melo Filho admitiu que operou repasses a Jucár por 12 anos, ao todo mais de 22 milhões de reais, soma supostamente dividida entre outros, com Renan Calheiros, o justiça das planilhas do Odebrecht. Já Gedel Vieira Lima, o Babel, fazia exigências para destravar verbas oficiais retiradas do Ministério da Integração Nacional, comandado por ele em parte do governo Lula. No governo Dilma Rousseff, Lima foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal, mantinha relação de proximidade com Melo Filho, seu principal interlocutor no Odebrecht entre 2006 e 2014. A sua dedicação a nossos pleitos sempre era retribuída com pagamentos, especialmente em momentos de campanha eleitoral, mas não apenas nesses momentos. A relação criada com Gedel não se resumia a apoio financeiro em períodos eleitorais. Era muito mais forte do que isso. Gedel recebia pagamentos qualificados em períodos eleitorais e em períodos não eleitorais. Como prova da amizade sólida, Lima ganhou da Odebrecht um relógio Patek Philippe, modelo Calatrava, em seu aniversário de 50 anos. Valor do mimo presenteado em 2009, $25 mil. A proximidade entre Melo Filho e Lima proporcionou a confiança de Eliseu Padilha, o primo, e Moreira Franco, o Angorá. Passaram a me enxergar como um importante interlocutor com Odebrecht, o que me permitiria a eles obter mais recursos financeiros. Gedel Vieira Lima tinha temperamento duro e arredio. Apesar dos pagamentos frequentes, Gedel sempre me disse que poderíamos ser mais generosos com ele. Ele insistentemente alegava que nunca efetivamente demos a ele o que ele acreditava representar. Gedel sempre me dizia que se considerava um amigo da empresa e que isso precisava ser mais bem refletido financeiramente. Ele se comparava com outros políticos adversários do Estado, como Jacques Wagner e Paulo Souto, e reclamava por achar que estes recebiam pagamentos mais elevados. Melo Filho relatou pagamentos de R$1 milhão a ele em 2006, dinheiro repassado como contribuição oficial e também por meio de Caixa 2. Citou cerca de R$1 milhão ou R$1,5 milhão em 2010, quando Lima disputou e perdeu a eleição ao governo da Bahia. Ao negociar sua delação, Melo Filho relacionou planilha da Braskem, a petroquímica controlada pelo Odebrecht. Segundo as cifras, Lima recebeu R$680 mil em 2010. Em relação a 2014, duas planilhas entregues à Lava Jato indicavam repasses de R$2,7 milhões ao mesmo político baiano. Jantar no Jaburu. Em 2014, ano da reeleição de Dilma Rousseff e Michel Temer, houve um jantar em maio no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República em Brasília. Melo Filho foi um dos convidados ao lado de Marcelo Odebrecht. Além dos dois, Temer e Eliseu Padilha, e ali Melo Filho percebeu a importância de Padilha como representante político de Temer. Na época, Padilha era ministro da Aviação Civil do governo do PT, PMDB. Ficou encarregado, a pedido de Temer, de receber R$4 milhões de dinheiro supostamente solicitado ao empreiteiro pelo vice-presidente. Temer o usaria na campanha eleitoral. Sobre a relevância política de Padilha. Acredito que ele atuava na coordenação do direcionamento dos recursos, pelo menos no que tange ao Odebrecht, que eram repassados ao grupo que ele representava dentro do PMDB. Moreira Franco antecedeu Padilha no mesmo Ministério da Aviação Civil de Dilma Rousseff. Melo Filho sofreu cobranças de Padilha por repasses reivindicados por Franco em 2014. Ambos agiam em conjunto. O fato é que pagamentos ocorreram em razão de um pedido feito por um ministro de Estado em ambiente institucional e por ocasião de uma reunião de trabalho. Segundo Melo Filho, Moreira Franco possuía aproximação qualificada com Temer. O delator contou um episódio de 2011. Em reunião com Maria das Graças Foster, do PT do Rio de Janeiro, a então presidente da Petrobras perguntou a Marcelo Odebrecht quais integrantes do PMDB ele ajudaram nas eleições de 2010. Odebrecht informou a Melo Filho que não respondeu. Argumentou que o assunto dizia respeito somente à sua relação com o PMDB e pediu ao diretor de Relações Institucionais que relatasse o acontecido com rapidez ao vice-presidente da República. O recado foi repassado a Moreira Franco. Pouco tempo depois, Moreira Franco me ligou e marcou um encontro no Palácio do Jaburu e me pediu que transmitisse pessoalmente a Michel Temer o que havia dito a ele. Na presença de Michel Temer e Moreira, relatei o recado enviado por Marcelo Odebrecht. Melo Filho explicou. Resumindo, para fazer chegar a Michel Temer os meus pleitos, eu me valia de Eliseu Padilha ou Moreira Franco, que o representavam. Essa era uma via de mão dupla, pois o atual presidente da República também utilizava seus prepostos para atingir interesses pessoais, como no caso dos pagamentos que participei, operacionalizado via Eliseu Padilha. Moreira Franco foi citado 34 vezes por Melo Filho. Logo após a delação ser homologada, Temer tratou de nomeá-lo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Com o cargo no primeiro escalão, veio foro privilegiado, o mesmo que Dilma Rousseff, sem sucesso, tentou dar a Lula. Só o STF poderia julgá-lo. Moreira Franco estava livre do juiz Sérgio Moro. Ao confessar os crimes dos quais participou, Melo Filho reconheceu que não foram apenas os 4 milhões solicitados por Temer naquele jantar no Palácio do Jaburu. Na ocasião, Marcelo Odebrecht comprometeu-se com R$10 milhões, sendo que 6 milhões irrigariam a campanha de Paulo Scaff do PMDB ao governo de São Paulo em 2014. O marqueteiro Duda Mendonça prestou serviço à campanha de Scaff em 2014, admitiu ter sido remunerado pelo Odebrecht por meio de Caixa 2. Em relação aos R$4 milhões,
Parte seguiu o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e parte foi entregue no escritório de advocacia de José Yunes, na rua Capitão Francisco, número 90, Jardim Europa, bairro Nobre de São Paulo. Conforme revelou o jornal Estado de São Paulo, Padilha pediu que Lúcio Bolonha Funaro, preso depois pela Lava Jato, entregasse R$1 milhão do dinheiro de Marcelo Odebrecht em espécie no escritório de Yunes, assessor especial da presidência da República, amigo de Temer havia 50 anos, e Yunes era dos mais próximos do presidente, e por isso mesmo integrante do núcleo do governo federal. Com a repercussão da notícia, pediu para ser exonerado. Em resposta ao escândalo, a assessoria do Palácio do Planalto informou que Temer não se lembrava da presença de Melo Filho no jantar do Palácio do Jaburu. Marcelo Odebrecht confirmou o relato de seu diretor. Registre-se, Yunes levou mais de 2 meses para dar a sua versão dos fatos. Quando o fez, complicou a vida de Padilha. Como veremos, o ministro pediu uma licença médica e deixou o governo. Em menos de 5 meses, a reprovação ao governo Temer disparou, subiu de 31% a 51%, de ruim para péssimo, conforme pesquisa do Instituto Datafolha. Relógio na gaveta. A pedido do próprio Jacques Wagner, do PT da Bahia, o polo Cláudio Melo Filho sugeriu que a Odebrecht apoiasse o político baiano nas eleições de 2006 e 2010. Antes do primeiro pleito, Wagner quis se encontrar com Marcelo Odebrecht. Melo Filho acertou no restaurante Convento, em Brasília. O petista pediu dinheiro, mas Odebrecht não acreditava em sua eleição. Melo Filho defendeu o investimento, convenceu o patrão. A Odebrecht deu cerca de R$3 milhões, contando contribuições oficiais e repasse em Caixa 2. Eleito governador da Bahia, Wagner retribuiu o apoio, solucionou pendência relacionada a créditos de ICMS na época da construção do polo petroquímico de Camaçari, resolveu o litígio judicial para fornecimento de gás ao mesmo polo petroquímico e, por fim, administrou pendência no pagamento de indenizações vinculadas a um acordo coletivo no polo. A atenção demonstrada por Jacques Wagner aos temas que eram de interesse da Odebrecht reforçou sua imagem no grupo e qualificou-o como beneficiário de melhores recebimentos financeiros. O próprio Jacques Wagner fez questão de encaminhar esse pedido de apoio financeiro mais qualificado, apoiando-se na cuidadosa atenção que demonstrou aos nossos pleitos ao longo de seu primeiro mandato como governador da Bahia. Candidato à reeleição em 2010, Wagner recebeu, conforme as planilhas apresentadas por Melo Filho, 10 pagamentos no total de R$6,5 milhões. O governador se reelegeu. Em 2014, Wagner indicou para suceder o seu secretário da Casa Civil, Rui Costa, do PT da Bahia. Mais uma vez, Marcelo Odebrecht não acreditou no sucesso eleitoral. Errou de novo. De qualquer modo, só entregaria dinheiro se acertasse uma disputa judicial entre a empreiteira e o Estado da Bahia. Com o problema equacionado, a Odebrecht agraciou Costa com cerca de R$10 milhões e assim contribuiu para eleger o terceiro governador consecutivo na Bahia. Vale registrar um presente de aniversário ao então governador Wagner, em 2012. A Odebrecht deu-lhe um relógio Hublot, modelo Oscar Niemeyer, de $20 mil. Fustigado pela notícia, Wagner saiu-se com a explicação de que jamais usara um mimo. Achou que tê-lo guardado na gaveta o inocentava. Em entrevista, falou de programa de seu governo na Bahia que reduziu o ICMS e, em consequência, trouxe vantagens econômicas a Braskem. Evidentemente, a Braskem se beneficiou. Se por conta disso, depois resolveram dar uma ajuda de campanha, isso é problema deles. Vou parar por aqui, pessoal. Página 899 do livro, tá? Aí eu vou ler a parte Ferrari, Índio, Bitelo, Botafogo, tá? E tentar chegar até a página... Vamos ver aqui. Eu quero chegar pelo menos até a página 923, tá? Chamada Porco Folgado. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!